programa MOOC Show está no ar e hoje vamos falar sobre inovação, aproveitando que o governador de Santa Catarina esteve aqui em Tubarão, no Salão Nobre da Unisul, e lançou o edital para a finalização das obras do Complexo de Inovação. O governador Eduardo Pinho Moreira esteve em Tubarão nesta terça-feira, dia 3 de abril, para assinar o convênio que vai retomar as obras do Centro de Inovação. As obras estavam paradas, pois a empresa vencedora da licitação havia desistido, alegando que havia ocorrido alterações no projeto que foi licitado, e isto implicaria em novos custos. A solenidade de assinatura ocorreu no Salão Nobre da Unisul, contando com a presença do prefeito de Tubarão, representante da reitoria da Unisul, presidente da Amurel e várias outras autoridades do município, região e estado, além da imprensa e público presente. Os centros de inovação foram idealizados para serem locais para a difusão da inovação e do empreendedorismo, colocando o estado de Santa Catarina em novos patamares de competitividade. A Cidade Azul, que já vem se destacando na criação de startups, agora com o Centro de Inovação, terá um importante instrumento de desenvolvimento e pesquisa, onde existirá toda uma estrutura ideal para dar suporte aos futuros negócios. Vereador, muito obrigado por mais essa ação do governo de Santa Catarina, dentre tantas que nós temos que lhe agradecer, mas eu já lhe disse que precisamos conversar nos próximos dias, porque temos muitas agendas e muitas parcerias para empreender em favor de Tubarão e dessa região. Muito obrigado pela presença de todos também. Essa é uma conquista de toda a nossa região. Obrigado. Com dados do texto de Patrícia Laureano, do portal Notsul, e imagens nossas, MOOC Show também é notícia. Vamos conversar então, depois desse vídeo mostrando a presença do Eduardo Pinho Moreira aqui na Unisul, com o professor Walter Schmidt, ele que é o vice-presidente da Fundação Unisul e está envolvido aí com o processo de inovação desde os anos 80. Vamos lá então com o professor Walter Schmidt na Unisul. Ok, nós estamos aqui na Unisul, estou com o professor Walter Schmidt, ele que é o vice-presidente aqui da Fundação Unisul. Bom dia, professor Walter. Bom dia, MOOC, bom dia a todos aqueles que nos acompanham, com alegria para nós, nos acompanham no MOOC Show. Nós acabamos de assistir aqui no programa o governador do estado, ali no Salão Nobre da Unisul, assinando a etapa final do prédio de inovação. Então eu vim aqui com o professor Walter porque ele é envolvido com a inovação desde falar assim para os mais jovens, desde ali os anos 80 e 90, com o Centec, com o CETEC e com várias outras coisas, né, professor? Conta um pouquinho dessa história sobre o teu envolvimento e da Unisul com a inovação antes do tempo que não se usava a palavra inovação, né? E eram outros adjetivos, né? É bom a gente resumir um pouco essa história, porque senão assim a gente começa a falar muito. Eu sempre costumo dizer que antigamente, quando eu ouvia as pessoas contando a história. Hoje eu conto a história, então significa que eu substituí as pessoas mais velhas, né? Então quando a gente conta assim é meio emblemático por isso. Mas na verdade, quando a gente fala de inovação na região sul, obrigatoriamente se fala da história de criação desta instituição de ensino que é a Unisul, porque ela sempre esteve à frente do seu tempo na promoção de ações, no desenvolvimento de projetos que impulsionaram, que proporcionaram a inovação e, portanto, o desenvolvimento econômico e social aqui na região sul de Santa Catarina. E eu destacaria, MOOC, eu nunca esqueço, quando eu fiz o professor José Miller, foi meu professor no último semestre do curso de administração. E lá nós estudamos um documento que era da década de 70, então olha só, e esse documento se intitulava, como é que era mesmo o nome? O Marco Referencial para o Desenvolvimento do Sul de Santa Catarina. Eu já cheguei a ver esse documento. O marco de referência para o desenvolvimento do Sul de Santa Catarina.
E como estudante, né, como todo jovem na época, a gente estudava aquilo e disse, pá, que troço, né, estudar essa velharia aqui, estudar esse... Não faz sentido, né? Isso nós já estamos falando no final da década de 80. E quando eu tive o meu primeiro trabalho numa multinacional, que foi no grupo Maximiliano Gaidzinski, que é a holding detentora, por exemplo, dos pisos e azulejos Eliane. E na época era a terceira maior produtora de cerâmica do mundo. E assim que eu cheguei lá, o meu diretor, entre outras coisas, mandou que nós estudássemos um documento que chamava Marco Referencial para o Sul de Santa Catarina. Então vejam bem, aquilo que nós estudamos na faculdade e muitas vezes não conseguia compreender a contextualização daquilo na realidade socioeconômica, numa empresa de desenvolvimento mandava estudar aquele material. Então isso nós estamos falando no final da década de 90. Mas o mais impressionante de tudo é que quando nós chegamos patrocinados pela Fiesc a desenvolver o plano de desenvolvimento e zoneamento portuário do Porto de Imbituba, para o Porto de Imbituba, projetando o porto para os próximos 30 anos, um trabalho macroestruturante feito para o Ministério dos Transportes Marítimos do Brasil, um dos materiais de referência que nós tivemos que utilizar, tu não acredita, foi o termo de referência para o desenvolvimento de Santa Catarina. Por quê? Porque lá naquele documento da década de 70, quando o professor Dalsasso, quando o professor José Miller idealizaram aquele documento, eles faziam uma projeção de uma série de equipamentos estruturantes que impulsionariam o desenvolvimento da região. E lá eles falavam, analisavam e diagnosticavam que a rodovia BR-101 teria que ser concluída, e ela, da forma como estava projetada, com via simples, olha só, nós estamos falando de 74, ela não comportaria o fluxo de carga de pessoas que passariam pela região sul. Eles destacavam a importância, o potencial e a importância dos portos de carga aqui na região, não só em Imbituba, mas o de Laguna, em especial o de Laguna, mas também um porto desativado da década de 50 em Araranguá. Eles falavam da necessidade de um aeroporto regional que recentemente havia, na década de 60, sido desativado de Tubarão. Então percebam que eu falando disso, se eu não tivesse feito a introdução, parece que nós estamos falando de hoje. E nós estamos falando de 70. Então por que eu estou começando a história por aí, Nuke, e todos aqueles que nos acompanham? Porque o processo de desenvolvimento ele está intimamente relacionado com a inovação, com um conjunto de ações de inovação. E aqui quando a gente fala de inovação, às vezes a gente fala só de tecnologia, a nossa mente nos leva para a tecnologia, mas não, a inovação ela envolve, ela engloba no conceito mais contextualizado, moderno, mais contemporâneo, ou melhor, não contextualizado, contemporâneo, processos e relações sociais. Esse conjunto, a forma de pensar para a solução de problemas sociais é o que traduz a inovação. E em todas as épocas, com nomes diferentes, com títulos diferentes, com apelidos diferentes, a inovação fez parte do processo de formação dos jovens estudantes nessa instituição, que em 64, quando o professor Oswaldo Della Justina a idealizou percebendo um sentimento da população que era o seguinte: o meu filho, quando entra na idade jovem, ele deixa a família, deixa a sua terra, deixa o sul, porque é obrigado a ir para a capital buscar estudo, ou então continuará sendo agricultor. Ok, legal essa conversa com o professor Walter Schmidt. Tem mais bate-papo com ele aqui no programa MOOC Show. Voltamos já!